Olá, o programa Mais Esportes de hoje precisa tomar cuidado com a antena para a bola passar pela rede e poder fazer um ace. Vôlei é o tema de hoje com o Renan Zanata Buiatti. Ele que é atleta do Renata, mas já passou pelo SESI, onde foi campeão, Sesc no Rio de Janeiro, vice-campeão com o São Bernardo, já foi eleito o melhor bloqueador do Mundial Sub-21, conquistou a medalha pan-americana em Toronto em 2015. Muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista e citei um pouco sobre o seu currículo, mas não tem Superliga ainda. É um objetivo para esta temporada ou é algo que ainda está muito longe? Ainda não, né? E com certeza é um objetivo muito grande para essa temporada. A gente tem o Paulista primeiro agora, mas jogo a jogo, treinos todos os dias e quem sabe em maio do ano que vem a gente consegue essa vaguinha aí na final. Renan, você passa muito tempo aqui na quadra, então vamos fazer diferente. A nossa entrevista não vai ser aqui, a gente vai para um outro lugar e não tem nada a ver com a diferença de altura, pode ser? Beleza. Vamos lá, então enquanto isso a gente acompanha alguns momentos seu da carreira, os melhores. Agora sim, já estamos instalados aqui em um camarote no ginásio do Taquaral e eu fiz uma brincadeira ali da altura. Prometo que é uma das poucas vezes que eu vou citar esse assunto, porque eu sei que você deve responder muito. Quanto que você tem de altura? 2,17. Então é melhor a gente ficar na cadeira mesmo. O meu é por aí também, eu tenho mais ou menos essa altura, mas você é mais um daqueles casos que começou no vôlei por causa da altura ou a sua história é diferente? Mais ou menos. Eu tinha 11 anos, então eu era um pouquinho mais alto que os meus amigos da escola, mas que um palmo, nada muito discrepante assim. Mas mais porque os meus pais eram altos. Então eu sou de Uberlândia, de Minas, e o meu primeiro técnico lá, Manuel Norato, lá da cidade, um dos atletas dele frequentava a mesma igreja que meus pais, a gente ia também. Meu pai tem 1,98, minha mãe 1,85, então eu e meu irmão, ele viu, esse atleta dele viu, pô, esses meninos magrinhos aí já estão começando a crescer já, esses aí podem ter futuro, né? E falou pro técnico, pro Manuel. E o cara apareceu, sei lá, terça-feira à noite, 10 da noite lá em casa, bateu, vocês são os pais do Renan, Tarcísio e tal, o meu irmão também, ele começou a jogar nessa época. E ele falou, eu sou o técnico de vôlei aqui da cidade, eu tenho equipe de base e queria chamar os seus filhos para começarem a jogar. Então foi muito inesperado, assim, sabe? Eu nem sabia o que era vôlei, nunca tinha jogado, nem brincado. Foi com esse convite dele que eu e meu irmão a gente começou a jogar. Ou seja, totalmente inusitado, você foi descoberto numa igreja pelo tamanho, o treinador viu, falou, opa, tô precisando de alguém aí pelo menos dessa altura. E aí esse começo foi com 11 anos? 11, foi 2001. Pra você, era um hobby? Você falou assim, vou brincar, vou jogar vôlei? Ou você já estava pensando, falou, olha, eu gosto de esporte, quem sabe eu posso virar um jogador? Já passava isso pela sua cabeça? Não, eu fiquei 4 anos ali em Uberlândia, até 2004. Enquanto eu estava ali na cidade, a gente jogou o Campeonato Mineiro, a gente jogava contra o time do Minas, então... Mas mesmo assim era por diversão mesmo, nunca tinha olhado com outros olhos, vou ser profissional, atleta profissional de vôlei. Eu comecei a ver desse jeito, com esses outros olhos, quando eu fiz o teste no Banespa. Era o Banespa na época ainda, ali na Santo Amaro, ali em São Paulo. Foi final de 2004. Eu fiz o teste, eu passei. Então, de 2005 até 2013, foram 8 anos ali que eu fiquei no time. Depois a gente mudou para São Bernardo, né? Mas era o mesmo time. Como é que foi essa transição? Sair de Uberlândia para ir para São Paulo? Foi uma decisão sua? Foi um treinador? Como é que a família reagiu? Outra coisa também que foi muito por acaso, assim, foi um tio meu, que ele era de Ubatuba, aqui em São Paulo, e ele viu, foi no banco na época, viu, vai ter peneira de vôlei para os meninos, de tal idade, e me avisou, falou para os meus pais, vai ter peneira aqui, tipo, e o time era um dos melhores times do Brasil naquela época ali, eles foram campeões da Superliga em 2005. E tinha Nauber jogando ainda, sabe? Então,
Eu não conhecia os caras ainda, não acompanhava nada, mas... e ele falou pros meus pais, e eles perguntaram, vocês querem ir e tal? Vamos, né? Vamos ver como é que é. E primeira vez que eu andei de avião, que eu tinha 14 anos ainda na época, minha mãe me deixou lá em Uberlândia, eu desci em Congonhas e o Fernando era o supervisor lá do Banespa na época. E hoje ele é o supervisor nosso aqui de Campinas. Olha a coincidência. Ele foi me pegar no aeroporto, já tinha falado com a minha mãe, não, eu pego ele, levo ele pro clube. E desde essa época ele foi o nosso pai ali no começo, ali em São Bernardo. Eu entrevistei recentemente o Oscar Bernardi, que é ex-jogador de futebol, ele também é de Minas Gerais, e ele falou que ele rejeitou no começo muitas propostas, porque ele não queria sair de casa. Ele falou, não, eu tenho tudo aqui, e aí todo mundo foi convencer, nossa, você joga bem bola, você precisa sair daqui, até que ele aceitou um convite para Ponte Preta. Nunca passou pela sua cabeça, então, ficar perto da família, ficar por ali em Minas Gerais. Na adolescência, você já se mandou para o estado de São Paulo. Não pensei também não quero sair de casa, tá, sabe, tô confortável aqui. Eu fui, a gente era novinho também, e falou, pô, cheio dos meninos aí, fazer novas amizades em lugar diferente. E só foi acontecendo as coisas, sabe? Nada muito planejado assim. Na minha abertura eu falei, você começou então no Uberlândia, era Praia Clube que chamava, que hoje tem equipe feminina? Não, a gente não treinava. A gente treinou um ano no Praia, mas era o TC, o clube do TC, que foi o maior tempo que eu fiquei lá. Então você chegou a jogar na cidade de Uberlândia, passou então pelo Banespa, depois São Bernardo, eu citei o Sesc do Rio de Janeiro. Por que é pouco comum os jogadores atuarem, por exemplo, em um clube durante toda a carreira? Sempre quando a gente entrevista alguém do vôlei é assim, vai mudando de clube. O que acontece no voleibol? E se acontece só no Brasil ou se é no mundo inteiro assim? Olha, eu queria saber também, viu, por que é tão instável os times assim. E acho que um pouco não dos times grandes. Os times grandes eles se mantêm todo ano ali firmes, mas sempre na nossa Superliga aqui, acaba time, começa time, sabe, o time dura 2, 3 anos, sai o patrocínio, fecha um time, abre outro no outro ano. Então, acho que aqui no Brasil, se não for futebol, é muito difícil para os outros esportes. O futebol ele toma conta de tudo, então para você conseguir um patrocínio, para formar um time competitivo, é muito difícil. E eles sempre ficam mudando de atleta. Acho, por ser, não sei, acontece muita coisa em um ano também, sabe? Então, eu até entendo a parte dos times de fazerem esse contrato com a gente durante uma temporada só. Essa instabilidade é algo que te incomoda? É para bom e para ruim também. Se você estiver bem, poderia continuar mais um ano com os mesmos colegas de equipe, já está praticamente formado o jogo do time, já é mais fácil para começar a próxima temporada. Mas, que eu falei, bom e ruim, quando você não enjoa de um lugar, você nunca vai enjoar de uma cidade, porque você não vai ficar muito tempo ali. Em termos de cultura, você conhece várias cidades. Pois é, nesse quesito sim. Aos 29 anos, você é identificado com algum clube? Você é ídolo de algum clube? Olha, os últimos 5 anos eu tive em 6 lugares diferentes, então foi muito rápido, não deu para ter isso que você falou, essa identificação com a torcida, com o lugar. Sobre os títulos da sua carreira, que título que você tem, que passagem marcante que foi, que grande clube que você atuou aqui no país? Foi começando, o primeiro ano de adulto nosso foi em São Bernardo, que era um time bem, bem jovem. A gente quase tirou o Sada Cruzeiro das quartas de final. Eles ganharam o primeiro jogo, a gente ganhou o segundo lá em São Bernardo. E a gente quase ganhou de 3-1 deles o terceiro jogo. Só que aí a experiência deles contou muito ali no finalzinho, era na casa deles ainda. Tinha muita gente torcendo contra e eu tinha 22 anos na época, 21. Então, finalzinho ali a gente perdeu a cabeça, os mais velhos lá controlaram o jogo e eles ganharam o quarto e o quinto set meio que fácil da gente, sabe? Isso foi para começar bem, né? O primeiro ano de adulto a gente já conseguiu ir para as quartas de final da Superliga, sabe? Que é um campeonato sempre muito forte. Depois, no SESI, 2 anos depois, eu joguei a final da Superliga, a gente perdeu pro Cruzeiro, de novo.
5 Superligas seguidas, consecutivas, título de Mundial. Vamos falar sobre essa experiência na Itália para ver se foi boa ou não, se passou algum perrengue pelo país europeu. Você também vem do voleibol da Turquia, mas quero te fazer uma outra pergunta antes. Eu li que você passou a ser o maior atleta em termos de altura pela seleção brasileira. Você tem 2,17 m. Em algum momento da sua carreira, você ficou com medo de ficar marcado por todo mundo ficar te perguntando sobre a sua altura e não sobre o seu voleibol, sobre a sua tática? Te encheu o saco, falou, pô, toda hora fala da minha altura, que eu sou muito alto, é isso, ninguém fala da minha técnica, da minha tática. Passou isso pela sua cabeça em algum momento? Todos os dias até hoje. Eu só não escuto isso quando eu fico em casa o dia inteiro, porque eu não ponho o pé pra fora. E todo mundo pede, me para na rua, 90% não me conhece, não sabe o que é vôlei. Fala, pô, esse cara é grandão, eu vou tirar uma foto com ele. E não te incomoda isso? Hoje em dia, meu cérebro já nem escuta mais, já filtra, já coisa boa, coisa ruim ali. Tem a galera chata pra caramba também. Mas a maioria da galera que me para é educada. Pô, não sei o que lá, tira uma foto comigo aí, achei legal. Eu também, eu falo. Quando eu tenho o Gustavão, ele é central, joga aqui no Brasil também. E ele tem 2,15. Tá. Parece que eu me acho com 1,90, porque acostumado, né? Quando eu vejo ele, eu olho, eu falo reto com ele, eu falo, pô, Gustavão, você é muito grande, cara. Eu sou 2 centímetros mais alto que ele. Então eu falo pros meninos, pô, se eu me visse na rua, eu me pararia pra tirar uma foto comigo. Eu falei, cara, nunca mais ouvi um cara desse tamanho. Chama atenção. Eu até entendo a galera que faz isso. Tranquilo. Então eu prometo que aqui no Mais Esportes a gente não vai tocar mais no assunto de altura, a gente vai falar apenas sobre voleibol. E agora, Renan, não sou eu quem vai fazer a pergunta para você. Quem está nos assistindo tem essa possibilidade, porque aqui o povo fala. Como que funciona esse seu preparo físico, a sua alimentação? Você tem um foco assim que determina o que você vai fazer, tipo toda uma dieta na semana, o que você pode, o que você não pode comer. E qual que é esse seu segredo para se manter sempre em forma, ainda mais com 2,17 m de altura? Essa é a minha pergunta para você. E aí, Renan, curiosidade sobre a dieta de um atleta. É muito regrado? Você deixa de comer alguma coisa? O Michael Phelps, a gente já viu lá, 12 mil calorias, come ovo, come pizza à noite. Jogador de vôlei é assim também ou não? Olha, com a idade chegando, eu já tô tendo que diminuir um pouquinho, viu? Tá. Mas, pra mim, eu nunca me controlei muito, assim, porque o meu metabolismo é muito acelerado. Então, até 3, 4 anos atrás, eu ficava de férias, um mês de férias em casa, fazendo nada, eu emagrecia. Tá. Nossa, e eu ficava muito puto com isso, porque era muito difícil eu recuperar esse peso depois, malhava e tomava suplemento. Mas agora, perto dos 30, já tá diferente. Já tá um pouquinho mais devagar. Eu fiquei 3 meses de férias agora, depois da Turquia, antes de vir pra cá. Eu malhando todos os dias, correndo, eu não parei, porque senão ia ser muito mais difícil para voltar agora no começo da temporada. O peso é algo que importa muito no vôlei? Vocês medem isso o tempo inteiro? O treinador pega no pé, tá um pouquinho mais cheinho, ou isso acaba virando força e ninguém liga muito pro peso? Difícil alguém ficar te controlando muito, porque a gente acostuma. Você acostuma desde novinho a comer bem, a gente treina pra caramba, a gente gasta muita energia, então praticamente pode comer o que você quiser, todos os dias quase. Só não comer muito hambúrguer, muita pizza, muita coisa gordurosa. Assim, mas extrapolar também, porque daí é a saúde que fica prejudicada. Mas final de semana eu sempre meto o pé na jaca ali, segunda-feira, a gente gasta segunda-feira, não tem problema, sabe? É tudo equilíbrio. Você falou que treina bastante. Como é que é a rotina de um atleta de vôlei? Olha, uma semana normal, que não tenha nenhum jogo, de segunda a sexta, a gente sempre malha de manhã, todos os dias. Às vezes tem bola, mas sem salto, aí 30, 40 minutos com bola, bem rapidinho de manhã. E à tarde, 2 horas. E aí é o coletivo, né? Que é o jogo, saque, passe, ataque. Então a gente treina sempre 2 vezes por dia. Renan, agora é hora da pergunta polêmica. O treinador Marcelo Francoviac, da equipe do Pan-Americano, assistente do Renan Dalzotto, foi assistente, ele disse esta frase aqui, ó. O vôlei está ficando em uma situação de condição física que a gente tem que ficar atento. O Brasil tem ciclo de bons jogadores tecnicamente, compensava uma diferença de força física com técnica e velocidade.
Mas pelo tamanho que está ficando o vôlei, pela intensidade, a força, a gente está precisando buscar jogadores para conseguir rivalizar. Acho que a gente tem que repensar e tirar a lição que o PAN representa nesse sentido. O Brasil ficou com a medalha de bronze no Pan-Americano. O que ele quis dizer com isso? Vamos fazer o seguinte? Rápido intervalo, não saia daí. Tem essa resposta do Renan. O que significa essa crítica aí do então treinador do Pan-Americano? Será que a geração brasileira está deficitária? O que está acontecendo com o voleibol do Brasil? Essa é a resposta e muito mais sobre a carreira do Renan, que já passou pelo voleibol da Itália, um dos melhores do mundo, pelo voleibol também da Turquia, tem essa temporada aqui em Campinas. São muitos assuntos, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Renan Zanata, ele que é atleta do vôlei Renata, já passou pelo voleibol italiano, pelo voleibol da Turquia, disputou já pelo Banespa, pelo SESI, Sesc no Rio de Janeiro, São Bernardo. E eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Não vou repetir porque é muito longa a frase, mas você se lembra aí, questão de força física, de velocidade, que o Brasil sempre teve no topo e agora ele está querendo repensar. Você concorda com ele, Renan? Olha, eu não sei, eu não estava lá para ver o que realmente aconteceu, né, com os meninos, mas o Brasil nunca teve os mais altos do voleibol. E a gente sempre ganhou, desde aquela geração lá do 92, que eles tiveram a medalha. Ali o Brasil dominou durante muito tempo, sabe? Então, realmente eram os mais rápidos, os mais técnicos, mais táticos, mas de força e físico, realmente. A Rússia, aqueles times mais... O leste europeu, isso, né? Eles sempre ganharam disso, sabe? E a gente conseguiu ir por outros caminhos. Mas realmente, você vê os meninos dessa nova geração, eles estão crescendo cada vez mais. A gente tem que ter um equilíbrio também, sabe? Não adianta você ter 2,17 e não saber jogar. Porque o cara de lá vai ter 2,10, 2,5, 5, 10 centímetros, não vai fazer tanta diferença assim na hora do jogo. Então, se você não souber aproveitar o que você tem, do seu potencial, não adianta nada, sabe? Eu vou continuar, porque ele deu uma entrevista bombástica. Ele falou assim, que o problema está na capacitação de atletas categoria de base. Ele disse que o vôlei está muito centralizado, eixo Rio, São Paulo e Minas, e que os outros estados eles sofrem demais para chegar no profissional. Você percebe isso também? Falta voleibol na Bahia, no Norte, Nordeste. Fica muito centralizado aqui? Sim, com certeza. Falta de investimento. As Superligas são 12 times. Não tem espaço para todo mundo. A concorrência é forte aqui no Brasil. Tem muita gente boa, muita gente jogando fora do país porque não conseguiu espaço aqui em algum time do Brasil, sabe? E com certeza o nível do esporte subiria muito se tivesse mais times em outras regiões. Com certeza tem um menino, sei lá no meio do mato de uma cidade que treina ali na quadrinha da escola, sabe? Que poderia ser um grande jogador. E fica escondido. Mas não, aí chega a certa idade, tem que começar a trabalhar, não larga o vôlei, sabe? Não consegue viver do esporte. Então, isso a falta de investimento corta muitos futuros bons jogadores. A gente está falando sobre categoria de base, então a gente tem que falar sobre educação, infantil principalmente na escola. Você acha que falta isso? Os professores de educação física, as instituições implementarem mais um vôlei e conseguir encaixar esses atletas que estiverem aí se destacando em clubes? Você acha que tem que fazer parceria das escolas com os clubes? Porque hoje é muito recreativo nas escolas, né? Uhum. Não só do voleibol, quantos outros talentos que nós teríamos em outros esportes, atletismo, natação, sabe? São vários talentos desperdiçados, que eu falei antes. E acho que o investimento, você investir, vai estar tirando os meninos da rua, sabe? Eles vão ter a disciplina de você treinar todo dia, de você ter horário, sabe? Cumprir as regras ali. Isso ajuda muito como pessoa futuramente. Mesmo que ele não continue no esporte, vai ajudar muito para a vida deles.
Voltando para a sua carreira, quando que aconteceu a primeira convocação para a seleção brasileira? Você que foi aí nas categorias inferiores, já que a gente está falando de categoria de base, né? O junior, o juvenil. E como que surgiu esse convite? Como você ficou sabendo? A primeira vez foi em 2007. A gente foi para o Mundial Infanto. Eu estava no São Bernardo já. Tá. E desde então, todos os anos. E a convocação sai por telefone, televisão, alguém envia um comunicado? Eles mandam uma lista para o time primeiro. Depois sai nos sites, tudo da federação. E qual que foi o sentimento de cheguei na seleção brasileira? Ah, muito bom. Eu tinha 17 anos na época, jogar um Mundial já da categoria. Foi uma experiência muito, muito diferente, muito marcante. O técnico Bernardinho já chegou a te convocar? Sim, eu fui há alguns anos, ele me convocou. Bem linha dura ali. Ele é um capítulo à parte, né? Porque você disse, treinador linha dura, e é essa a imagem que ele passa, às vezes, mesmo pela televisão. Cada treinador tem um estilo. Você gosta do estilo dele, desse estilo que grita mais, que às vezes pode até ultrapassar, às vezes ser até meio mal educado. Você acha que às vezes ele pode ser mal educado, desse jeito dele, muito forte de dar a bronca? Porque isso é sempre motivo de discussão. Uhum. Olha, eu não me incomodo muito não, do técnico ficar gritando ali, ficar louco ali fora. Você acostuma, você tem que saber filtrar o que vai servir para você, o que não vai. E tem vários tipos, ele funcionou para ele daquele jeito, tem outros técnicos que eles são bem sucedidos, são bem mais tranquilos, sabe? Não é de gritar, não é de ficar gesticulando muito, sabe? Então vai muito de cada pessoa. Vamos fingir que o Horácio de Léo não está nos ouvindo agora. Como é que ele é? Ele é estilo Bernardinho também. É estilo Bernardinho gosta também? De falar e com a mão. Aí ele começa a falar espanhol com a gente. Aí você fala que não está entendendo, você finge que... Não ouvi. Você vê que o jogador de futebol, ele vai lá pro outro lado. O de vôlei não dá. Porque fica pertinho, 2, 3 metros ali de você. Todo lugar da quadra você tá ouvindo. Se quiser que você ouça, você não tem como escapar. Não tem como fugir da... Mas então você gosta desse estilo do treinador que mantém ali, fica jogando junto com os atletas. É uma forma de manter vocês sempre acordados, sempre ligados? Eu prefiro mais emoção, assim, mais puxando mesmo o time. Eu prefiro mais esse estilo. Ô Renan, e disputar Pan-Americano, você teve essa oportunidade com a seleção brasileira em 2015 em Toronto. Como é que foi representar o país numa competição que é muito importante, mas não conquistou o ouro? Sempre fica, pelo menos no vôlei, né, por causa do histórico, aquela pressão. Se não ganhar o ouro, parece que tem muita coisa errada. Você se sente desvalorizado? Você fala, pô, mas eu não conquistei o ouro e parece que o povo está reclamando aqui no país. Como é que foi disputar o torneio e a recepção que vocês tiveram? Isso é uma coisa muito errada, né, que o brasileiro tem. Porque se você não é campeão, não fica em primeiro lugar, parece que você foi o último. Tá mal acostumado. E, né? Poxa, ficar em segundo, terceiro lugar é muito difícil. Quantos jogos você não teve que ganhar para chegar ali, sabe? E esse PAN em 2015, a gente ganhou na classificatória, nós ganhamos de 3-0 da Argentina. Foi um jogo rápido, assim. E chegou na final, a gente teve a chance de fechar o jogo 3-1, a gente perdeu no tie-break, 3-2 para eles. Foi merecimento deles. A gente jogou bem, eles jogaram muito bem também. Eles mereceram ganhar essa final, sabe? Mas foi um evento muito grande, a gente ficar na vila ali dos atletas e você acompanhar os outros esportes também, sabe? Eu gostei bastante, foi uma experiência muito boa. Deu tempo de tietar algum atleta, de tirar foto ali? Sempre quando a gente ia almoçar, tomar café, era no refeitório muito grande, então tava todos os times ali sempre. Então, quando você conhecia alguém, tira uma foto comigo, então tava todo mundo tirando foto com todo mundo ali, sabe? Ô Renan, você já jogou por vários clubes e dizem que o brasileiro, ele não gosta muito de esporte, ele gosta de ganhar. Se o time dele não tá bem, ele para de acompanhar. Você concorda com essa frase, pelo que você já viu por aí? O brasileiro, ele gosta de ganhar, não gosta muito de esporte? Eu gosto de falar mal, né? Tem que falar mal pra gente E, poxa, poderia mudar isso, porque você ganha 5 jogos seguidos, tudo bem, então você perde 2, já tá tudo errado. Já vão falar, porque aquilo já começa com desculpa, sabe? E isso, poxa, a gente não tá ali, a gente nunca entra num jogo querendo perder. A gente tá ali, a gente treina todo dia, a gente acorda cedo, malha, tá cansado, com dor, e toma remédio para jogar, anti-inflamatório, a gente sempre tá tentando dar o nosso máximo. No dia a dia, vocês sofrem pressão de torcedores?
No vôlei tem isso também? Não, no vôlei é difícil. Não é que nem futebol que eles vão invadir o campo lá e já não tá vem perdendo. torcedor ver treino para ver se tá treinando mal, treinando bem. Não tem esse tipo de cobrança no vôlei. Isso é difícil, viu? Isso para você é algo sadio, é algo bom. Ia ser até bom se eles viessem aí e virem que a gente está fazendo nosso trabalho todo dia, a gente está treinando bem todos os dias e ganhar ou perder é a condição de cada jogo, sabe? Ia ser até bom para eles acompanharem mais a nossa rotina, ver como é que é. Ô Renan, em 2014 você teve uma mudança na sua vida, você foi jogar na Itália, que acho que é a principal liga do mundo. Como que surgiu esse convite? E ele foi por causa financeiro, você foi por causa do dinheiro ou foi por causa da sua profissão? Você fala, não, essa é a principal liga e eu preciso jogar na Itália. Pela oportunidade, por eu querer sair do Brasil, ter outras experiências, sabe? E, que nem você falou, o campeonato italiano é o mais forte do mundo. Esse último ano, principalmente, estava muito forte, sabe? E foi muito bom você morar em outro lugar, aprender a língua diferente, aprender o italiano. Bom que não foi tão difícil, assim. Depois do terceiro mês você já começa a falar já. Tá. E, nossa, a comida na Itália é muito boa também. Eu imagino. Isso foi muito bom. Come bem lá, massa principalmente ou tudo? Tudo, queijo, vinho, você comer ali na Itália, comer bem na Itália não é nada difícil. Você falou da parte boa, jogou em liga boa, falou de comida, mas passou perrengue na Itália. É complicado, viu? Por você ser estrangeiro, e tem limite, são 3 estrangeiros por time. Então, a pressão tá toda em você, sabe? Você jogou bem, você é o rei. Você jogou mal, a torcida só falta pular dentro da quadra e lá eles são mais fanáticos que a gente aqui. Tá. Sabe? É pro bom e pro ruim também. Você jogou bem, você é o rei e eles, brasileiro, vem aqui, tira foto. 2 joguinhos que você joga mal, o gerente do time já não te olha mais na cara e só daí pra frente piora muito rápido. E salários atrasados tem na Itália também? Os 3 anos que eu joguei lá, eu não recebi 100% dos contratos. Fala, é o melhor campeonato do mundo, mas eles não estão nem aí pra você. Dirigente ruim, então tem no mundo inteiro em também. Qualquer lugar. Fala do nosso campeonato, tem time que atrasa salário aqui no Brasil também, mas não é só aqui. No melhor campeonato do mundo, os times não te pagam também. Se der algum problema, você se vira. Você chegou a sofrer algum preconceito por ser estrangeiro na Itália? Não, acho que com os brasileiros eles tratam a gente sempre bem lá. E por que você retornou ao Brasil? Acabou o seu contrato, surgiu um novo convite, você saiu da Itália e foi para que time? Eu fui jogar as finais ainda na Turquia esse último ano e terminou o contrato mesmo. Ano passado eles tinham me chamado já para jogar aqui em Campinas. Eu optei por ir para a Itália primeiro, né? E esse ano deu certo, o convite apareceu de novo. O Horácio já falou que queria muito que eu tivesse ficado aqui ano passado, e esse ano que bom que deu certo, que gostaria de trabalhar bastante comigo. E tá dando muito certo. A gente já ganhou a Copa São Paulo, estreamos muito bem no Campeonato Paulista agora. E foi muito bom, tô gostando muito dos meninos do time, são muito gente boa. Já tinha jogado com alguns deles, jogado contra os outros também, já conhecia praticamente todo mundo. E vai ser uma excelente temporada esse ano aqui em Campinas. O que você espera dessa temporada aqui em Campinas? Porque o Renato, ele não venceu ainda a Superliga, já chegou a bater na trave com o vice-campeonato, ele bate na trave também do Campeonato Paulista. Tem como prometer ou falar, não, a gente vai brigar pelo título, ou no vôlei o favoritismo ele quase sempre acontece, e aí brigar contra a SESI, brigar contra a Cruzeiro é sempre muito complicado? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta. Será que a equipe de Campinas vai brigar pelos títulos nas competições que tem? Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Superliga Masculina? Essa é a resposta e muito mais ainda sobre a vida do Renan. Não saia daí. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Mais Esportes. Está passando rápido, hein? Cheio das histórias. E tem o quadro ainda, o que ninguém sabe, que ele vai estar guardando uma história aí para contar pra gente. Terminei o segundo bloco, Renan, com a pergunta do Vôlei Renato em questões de título. É complicado no vôlei você
jogar contra equipes que são consideradas favoritas por causa do investimento? Então, enfrentar um Cruzeiro, enfrentar um SESI. A zebra acontece no vôlei ou com menos frequência do que nos outros esportes? Não é muito zebra, viu? Porque muitos anos eu fiquei ali em São Bernardo e ali sempre, depois que eu comecei no time adulto, sempre foi um time de jovens. A gente com 20, 22, e a gente ganhou muitos jogos aí dos times grandes. E sempre, os narradores sempre, a gente ganhava do SESI, zebra, São Bernardo. Não foi zebra, a gente jogou muito bem, a gente mereceu ganhar esse jogo. Por merecimento, sabe? Não tem, de favoritismo. Tem, mas você tá no seu melhor dia, é difícil também, porque quarta, semifinal é melhor de 5 jogos. Então você pode ganhar um jogo sendo a zebra ali, você jogar bem, o outro time não jogar, mas você ganhar 3 jogos para passar para a próxima fase, aí sim é bem difícil. Então, chegar numa final da Superliga, você tem que ser muito regular, tem que ser um time muito regular o campeonato inteiro para conseguir passar essas fases finais aí, que é bem difícil. Já dá para fazer uma análise dessa temporada 2019-2020? Está bastante nivelado ou são mais ou menos as mesmas equipes? Cruzeiro, SESI, Taubaté são as favoritas ou ainda está muito no começo? E Campinas, né? Posso colocar Campinas então? Com certeza. Olha, o único time que a gente jogou foi contra o SESI por enquanto. E eles estão bem fortes. Tem 2 atletas ainda que estão na seleção, que eles não jogaram contra a gente. Mas esses times aí que você falou sempre vão ter um excelente nível de jogo, vão ser jogos muito difíceis. Que eu falei, quem tiver melhor no dia, você se preparar até lá. Não é aquele dia que você vai ganhar o jogo, a partir de hoje, a partir do mês passado, que começou a temporada nossa, que vai garantir o nosso sucesso nesses jogos aí mais difíceis. Então, preparação. Recentemente a gente viu um Cruzeiro quase com uma hegemonia aqui no voleibol, na Superliga, 5 títulos consecutivos, campeão mundial. Fez bem para o voleibol brasileiro ter um time que ganha todo ano? Ou isso acabou prejudicando e desmotivando outras equipes? Até em questão de investimento, de patrocinador. Olha, não sei se fez bem ou mal, mas é bom para incentivar, porque o Cruzeiro ganhou 5 anos seguidos, e aí a gente vai montar um time para ganhar deles? Então a gente tem que crescer o investimento, tem que contratar melhores atletas, tem que fazer uma estrutura melhor. Eu acho que isso puxa para cima o campeonato, sabe? Então o Taubaté ganhou esse último ano, foi bom, agora foi bom ter mudado, já fazia muito tempo que eles estavam ganhando já. E, poxa, realmente esse ano agora, a gente falou de favoritismo aí, olha, vai ser bem concorrido, eu acho. O que você achou do Cubano Leal ter se naturalizado brasileiro? Quem não quer um dos melhores ponteiros do mundo na nossa seleção, então foi uma contratação muito boa, né? Essa naturalização dele aí, com certeza tá ajudando bastante a seleção. E, poxa, desejo tudo de bom para ele, muita sorte nessa nova fase aí. E se começar num ponto, a gente vive num mundo globalizado, né? O Brasil é um país que recebe muitos atletas. Se começar a naturalizar muitos atletas, você vê isso com bons olhos ou fica com um certo receio? Vai meio contradizer o que eu disse agora do Leal. Eu acho que ele foi uma exceção, o primeiro a acontecer isso, o nível dele é muito bom, com certeza. Como eu falei, um dos melhores ponteiros do mundo. Mas eu acho que o Brasil já tem muitos bons atletas, sabe? A concorrência, que eu falei antes, a concorrência aqui para você estar na seleção entre os 12 ali é muito grande mesmo. Então eu acho que não tem, aconteceu, mas não tem essa necessidade de acontecer várias outras vezes, sabe? Pode ser uma aqui, outra ali, mas eu acho que nós temos muita mão de obra do voleibol e esses meninos novos que estão vindo aí vão fazer as próximas gerações vão conseguir grandes resultados também. Renan Zanata, agora é hora de mais um quadro no programa Mais Esportes. Agora é hora do que ninguém sabe. E aí, Renan, o que você guardou aqui para o programa Mais Esportes? Alguma coisa que já te aconteceu que o povo de casa não sabe? Olha, não é uma história mas eu acho que algumas. E eu acho que o início, sempre o início de
tudo é mais difícil, sabe? Então, quando eu saí de casa, eu saí com 15 anos, eu era 2 anos mais novo do que os mais novos. Então, imagina o quanto que eu sofri. A gente morava numa casa, no clube, dentro do clube, todo mundo junto. E uma terça-feira pra mim é eu chegar em casa, cadê minha calça de moletom? Tava molhada, com um nó em cada perna, e colocaram dentro do congelador, e eu ia abrir a geladeira, tava um bloco de gelo, que era a minha calça de moletom, que eu tinha que usar no outro dia. Hoje é o famoso bullying isso aí, né? Na época não tinha, acho que muito isso. Não, isso daí, se fosse essa geração de hoje em dia aí, meu Deus, eu tinha que, pra usar a calça, botar no chuveiro, derreter ela, botar pra lavar. E esses primeiros anos ali em São Bernardo foram muito... O Luizinho que joga com a gente, ele fazia isso comigo lá. Então nós vamos cobrar então, Luizinho. É hora de você dar o troco então, viu? Pois é. E esses primeiros anos ali em São Bernardo foi bem difícil. É saudade de casa, você sair, não conhecer ninguém, sabe? Depois você vai se acostumando. Você acostuma a levar porrada e não, bora, porque... amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser melhor e você vai criando resistência, sabe? Então, esses últimos anos aí teve lesão. Eu acho que lesão é a pior coisa que pode acontecer, porque não tem como você controlar. Você se machuca, você vai ter que ficar parado, não tem mais o que você fazer. Você tem que esperar, você tem que se recuperar. Eu acho que isso realmente pro atleta é a pior coisa que pode acontecer. Geralmente no vôlei, quais são as principais áreas que tem que tomar cuidado? Ombro, joelho? Ombro, joelho, tornozelo, as costas, tudo. A gente tem que andar na linha, a gente tem que malhar bastante, tem que ter um físico, você tem que cuidar do seu corpo, que é o seu instrumento de trabalho. Você tem que cuidar, dormir cedo, se alimentar bem, descansar. Você já sofreu com lesões? Já, o meu ombro, eu tinha uma tendinite muito forte no ombro e chegou o último ano que eu estava na Itália, eu estava em Monza. Eu não conseguia fazer ataque e defesa, eu conseguia mal levantar o braço. E eu quase não treinava a semana inteira, tomava muito anti-inflamatório para jogar no final de semana, sabe? Você acorda de manhã, você acorda com o ombro doendo já, você fala, nossa, tem que treinar de novo, vai doer. E você desanima, você fica totalmente desanimado ali para continuar a semana, sabe? E graças a Deus esses últimos 3, 4 anos parou de incomodar. É outra coisa você ir pro treino, ir sem dor. Se você tiver sem dor, agradeça muito, porque é a melhor coisa que pode te acontecer. Raro, né? Você não treinar com dor. Então faz toda a diferença. Ainda sobre esse assunto de dor, eu acho que o emocional está muito ligado a isso, né? Se você não está com dor, a chance de você ir bem numa partida, acho que já é muito grande. E eu percebo no vôlei que isso é muito importante. Se um jogador está muito bem, o levantador o tempo inteiro, bola para ele que o cara tá virando, bola para ele. Se o cara tá mal, vai deixando um pouco de canto para depois colocar ele no jogo. Essa responsabilidade é do levantador ou você pode chegar no cara e falar assim, joga a bola para mim agora que eu quero virar essa? Quem que decide as jogadas? É só o levantador ou tem uma equipe? São os dois. Porque se ele levantar para você não fizer o ponto, e aí vai ser difícil ele levantar a próxima, seguida. Então você tem que corresponder ao o jogo que ele tá fazendo ali. Ele é o maestro, ele que vai conduzindo. Mas se você estiver bem e ele não estiver jogando a bola para você pode dar uma puxada de orelha aí. E aí? Pô, volta pra mim, né? Eu tô bem hoje, então me ajuda. Me ajuda a te ajudar. E como que você lida com essa frustração? Por exemplo, tentou uma bola no bloqueio, tentou uma bola, joga fora. O que passa pela sua cabeça? Como que você dá essa volta por cima? É complicado, viu? Isso, com a idade, com a experiência, me ajudou muito, viu? Porque esses últimos anos eu tô muito mais controlado, porque antes eu errava, perdia a cabeça, aí você tá pensando no último ponto, você vai pro próximo, erra a mesma coisa, você perde muito fácil a concentração. Mas isso é com o tempo, não tem o que fazer. É treino, você perder muitos jogos, você, sabe, perder muitos campeonatos e um dia você aprende. Um dia vai dar certo, você tem que treinar, você não vai vir sozinho, você tem que ficar se cobrando ali sempre. Mas a experiência chega, você ter um alto nível de jogo regular. Isso é o que a gente busca. Você jogar bem um dia não é difícil. Agora, se você jogar bem o campeonato inteiro, aí sim. Aí essa regularidade é o que a gente sempre tá buscando, que é difícil. Qual que foi a sua maior decepção no vôlei? Decepção? Tiveram várias. Várias. De perder jogo por culpa minha, de perder campeonato por minha culpa.
de eu estar lesionado, não poder ajudar o time, sabe? Então esses últimos anos aí foram um pouco difíceis. Você carrega isso com você até hoje? Errou um ponto decisivo. Depois de um ano passou. Você ainda lembra desse ponto? Isso é algo que fica te marcando? Não adianta, não tem, vai fazer mal para você ficar lembrando isso. Não tem o que fazer, não vai melhorar, então você ficar lembrando de coisa ruim só vai te atrapalhar. Você tem que lembrar, naquela época eu errei isso, e hoje eu não vou errar mais, porque eu aprendi, sabe? Aprendi, não vou fazer igual, posso errar diferente, mas aquilo lá eu não vou repetir. Até que ponto a torcida faz diferença no vôlei? A gente tem aqui no ginásio Taquaral, vira e mexe, 2.000 torcedores, vem aqui, torcida de Campinas, já está acostumado com o vôlei masculino. Até que ponto esse apoio faz diferença dentro de quadra? Olha, de fato, pra mim, não ajuda e nem atrapalha muito. Então, quando você está focado ali, às vezes você nem escuta. Pode estar 2.000 pessoas gritando o seu nome, ou te xingando, falando que você vai errar. Se estiver focado no jogo ali, não vai mudar nada, sabe? Mas é muito bom. A torcida a favor é muito bom. Então, você ganhar um jogo dentro de casa, com um ginásio lotado, é uma experiência única, assim, sabe? Pra gente poder encerrar, você é daquele atleta que gosta de provocar, comemora o ponto olhando pro outro lado da quadra, ou é quietinho, fica na sua, mineirinho de Uberlândia? Não, eu era muito assim, viu? Muito de olhar para outro lado e ganhar cartão e o técnico brigar comigo. Mas esses últimos 3 anos aí, 2, 3 anos, já bem mais controlado, que nem eu falei, com a idade você aprende, você vê que não vai te ajudar em nada aquilo, sabe? Você ficar provocando o time, pensa no seu lado, pensa no seu jogo que você vai jogar melhor, você vai se concentrar mais, você vai ser mais proveitoso e você vai gastar menos energia à toa. Boa. Renan, muito obrigado por essa entrevista. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Te desejo toda a sorte aqui no Renata, que seja um grande campeonato paulista, uma grande Superliga, e a gente volta a se falar em uma próxima oportunidade. Beleza. Obrigado a todos vocês pela audiência e espero com a torcida de todos aqui no Taquaral. Até maio do ano que vem, a gente tem uma temporada bem longa ainda, então são muitos jogos para vocês poderem acompanhar e torcer com a gente aí. Valeu! O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!